Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um áudio de matemática. O assunto da aula de hoje é a função de segundo grau. Porém, antes da gente estudar esse assunto que é muito recorrente em toda a prova de Enem, toda a prova de vestibular, tudo que você vai fazer consegue virar uma função de segundo grau. Alguém cria uma receita de brigadeiro e isso no final vira uma função de segundo grau. Impressionante. A gente vai lembrar de alguns pré-requisitos, como por exemplo a equação de segundo grau, e na verdade a gente vai dar um passo além de função de segundo grau, que é o mais importante, que é o estudo do sinal da função, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Comecemos. Bom, a gente quer falar de função de segundo grau. Tudo bem, Chico. O que você falou que eu preciso de pré-requisito? Antes a gente precisa lembrar das coisas referentes à equação do segundo grau. Sim, é diferente. Falar de equação e falar de função de segundo grau são coisas distintas. Quando a gente está falando de equação de segundo grau, a gente está falando de alguém que é igual a zero, tá bom? Então, a gente tem o A, B e C, que são as nossas incógnitas, valores numéricos que não são dados, e a gente quer determinar quem é esse X, também conhecido como incógnita. Bom, primeira condição de existência. Para que tudo isso que eu vou falar de agora em diante seja válido, o nosso A tem que ser diferente de zero. Porque se o meu A, que é quem está acompanhando o meu x², for igual a zero, isso deixa de ser uma equação de segundo grau e tornar-se A de primeiro grau. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer trabalhar hoje com equação de segundo grau. Muito bem. Satisfeita essa condição de existência do nosso A ser diferente de zero, o nosso objetivo é encontrar esse valor de x. E numa equação de segundo grau, a gente sempre vai ter dois valores que vão satisfazer essa equação. Sim, dois valores, vou falar do que você já está pensando, vem aqui comigo. Muito bem. Como é que a gente encontra esses dois valores? Tá bom? Hoje a gente já tem pronto como encontrar isso, usando a fórmula de Bhaskara. É a maneira mais rápida de usar. Mas tem outros métodos. Por exemplo, os egípcios, quando criaram isso, sim, os egípcios que criaram isso, eles precisavam trabalhar com as enchentes do Nilo e refazer onde é que estava cada área que cada um plantava. Então, eles, em função de um X, um valor que subiu a enchente do Nilo e cobriu um pedaço do terreno, quanto de área que sobrou para cada um, qual que é a área cultivada antes, depois. Para retomar esses valores, os egípcios já usavam resolução de equações de segundo grau. Porém, muito depois o Bhaskara conseguiu uma maneira, né, de deixar isso mais simples. Então, o correto seria chamar de fórmula de resolução de equação de segundo grau. Vamos na fórmula de Bhaskara, que todo mundo estudou isso e lembra disso, tá bom? Muito bem. Então, toda vez que você precisar determinar o x de uma equação de segundo grau, a gente vai recorrer à maneira mais simples dela, que é a fórmula de Bhaskara. Tem outras maneiras como completar quadrados, não é isso que a gente quer falar hoje. A gente deixa isso para uma aula de fatoração depois. E quando a gente está falando de equação de segundo grau, é encontrar o nosso x. Em função de quem, Chico? Desses valores dos coeficientes A, B e C. É simplesmente trocar os valores de B e C e A aqui e encontrar esse valor de x. Chico, tem um triângulo? Sim, tem um triângulo. Esse triângulo, que lá no alfabeto grego é um delta, que significa variação discriminante. Então, quando a gente varia alguma coisa, a gente está falando desse delta, como você faz em física frequentemente, né? Esse delta indica realmente a variação dessas raízes. E lá no finalzinho eu consigo mostrar geometricamente o desenho disso, tá bom? Por enquanto, vamos aqui, ó. É só trocar os valores de A, B e C e mais nada, tá bom? Ninguém quer saber de onde veio isso, por quê. É simplesmente fazer o uso. Trocando os valores de A, B e C, a gente vai ter que interpretar esses valores. Aí sim isso é importante. Muito bem. Como a gente tem esse delta dentro dessa raiz, ele vai determinar algumas coisas importantes para a gente. Se esse delta for um número positivo, a gente vai ter que dividir o nosso x em dois valores distintos. Um valor que soma essa variação e um valor que subtrai essa variação. Por isso que a gente fala que a gente encontra dois valores diferentes de x. O nosso conjunto verdade, que é o que a gente queria, são dois valores distintos. Um aonde eu estou somando a raiz dessa variação, outro onde eu estou subtraindo a raiz dessa variação, né? A gente chama de x1, x2, tem gente que chama de x' e duas linhas, na verdade isso aqui é um e o 2 romanos que está desenhado aqui em cima, deixa para lá, continua chamando de x' e x duas linhas sem problema, tá bom? Isso quando a gente tem o nosso delta positivo.
na raiz, uma raiz positiva, uma raiz negativa, lindo. Se o nosso delta for um número igual a zero, essa raiz mais raiz de zero e menos raiz de zero dá o mesmo valor. Então a gente fala que o nosso x1 e o nosso x2 vão dar o mesmo valor, são iguais. E aí, por isso que tem gente que fala que a gente encontra um resultado para x. Tudo bem, quer continuar falando que é um resultado? Beleza, mas é muito mais conveniente a gente falar que esses dois resultados são iguais, tá bom? Por quê? Porque eu continuo com aquele esquema de ter dois valores para a solução da nossa equação. E mesmo para o nosso delta negativo, e aí temos um problema, porque se delta é negativo, raiz quadrada de um número negativo, isso gera um problemão para a gente, porque se a gente estiver resolvendo uma equação dentro dos números reais, a gente não trabalha com número real de raiz negativa, e a gente teria um conjunto vazio. Mas Chico, você não falou que tem duas? Sim, vou dar um spoiler. Tem duas raízes, só que não são raízes reais, são duas raízes complexas. Sim, números complexos, mais para frente a gente vai ter uma aula aí de números complexos, tudo bem? Muito bem. Uma propriedade importante de equação de segundo grau é a gente olhar para a soma e para o produto dessas raízes, que é simplesmente fazer o que o nome fala, somar as raízes e multiplicar essas raízes. A soma eu vou mostrar aqui porque ela é muito simples de ver. É simplesmente pegar o nosso x1 e somar com o nosso x2. Como é o mesmo denominador, o denominador se mantém constante e a gente junta quem está em cima. Só que quando vai somar quem está em cima, ó, vai aparecer mais raiz de delta com menos raiz de delta. Isso zera. E sobra quem? Menos b com menos b, ou seja, menos 2b. Simplificando esse 2, a soma das raízes, menos b sobre a. Tá bom? A mesma coisa a gente quer falar para o produto dessas raízes. Se eu pegar essas duas coisas, não fiz aqui porque é um pouco mais extenso, e fazer a distributiva desses valores, um no outro, a gente vai chegar no final num negócio de C sobre A. E isso é o que a gente vai chamar de soma das raízes e produto das raízes. Chico, para que a gente faz essa propriedade sobre produto que eu nunca entendi muito bem? Para ter uma segunda opção de como escrever essa equação de segundo grau. Sim, uma segunda opção. Você pode escrever ela desse jeito ou, muito convenientemente, se você pegar os dois lados da sua equação e dividir por um mesmo número, e convenientemente, porque é quase malandragem o que a gente vai fazer, se a gente pegar essa equação toda dos dois lados e dividir os dois lados dessa equação por A, olha o que a gente vai encontrar. O comecinho da nossa equação fica A sobre A, que dá 1. E aqui, B sobre A. E aqui, C sobre A, 0 sobre A, 0. Mas o importante é que a gente fez aparecer B sobre A e C sobre A. Então a gente pode escrever isso em função da soma e do produto dessas raízes. Então é uma segunda maneira de escrever essa equação de segundo grau. E sim, quando a gente fez a divisão por A, ficou B sobre A. Faltou esse sinal de negativo. Coloquei um sinal aqui para compensar. Então você pode escrever uma equação de segundo grau dessa maneira, ou pode escrever uma equação de segundo grau dessa maneira, esse 1 aqui na frente do nosso x², soma das raízes, produto das raízes, e isso é uma maneira de encontrar a solução, por uma tentativa e erro. Você vai olhar para esses valores que estão aqui, pensar nos dois valores que somados e que multiplicados dão essa soma e esse produto. Opção do cliente, ver como prefere fazer. Mas é uma propriedade importante. Em algum momento ele tira um desses coeficientes e coloca uma outra letra, para forçar a gente lembrar disso aqui, tá bom? Então, realmente não dá para dispensar, não precisa resolver por soma e produto, mas é uma propriedade importante para outras situações, tá bom? Não esquece de dar um print nisso aqui, tenta fazer um mapa conceitual, um mapa mental disso que fica legal, tá bom? Bom, agora vamos para o assunto da aula de verdade, que é função. Opa, mas diferente? Sim. Equação igual a zero. Não, não quero mais isso. Quando a gente estiver falando de função, eu não quero que o resultado seja sempre zero. Eu quero que esse resultado possa ser qualquer coisa mesmo, que a gente costuma chamar de f de x, mas não se esqueça que é sinônimo de chamar de y. Então, várias vezes você vai encontrar y, algumas outras f de x, e mesmo assim
está falando de uma função de segundo grau. Porém, para ser uma função de segundo grau, condição de existência tem que ter esse x², ou seja, o meu a não pode ser zero, condição de existência básica da função de segundo grau. E o mais importante, se a gente está falando de uma função, e qualquer coisa ficou com dúvida, assiste aqui no card o vídeo de função, para você lembrar disso. Função é aquilo que associa dois valores. Pega um número e associa a outro. Pega um número real, associa a outro número real. Em especial, a gente chama esses valores de x e y. Então, a nossa função de segundo grau pega um número real x e associa um número real y, através dessa relação. Muito bem. O que a gente quer é lembrar que quando a gente está falando de se tem um x e tem um y, vão ser pares ordenados, ou seja, elementos do nosso produto cartesiano. Então é um conjunto de pontos. Quando a gente fala em equação, é um conjunto verdade com dois valores de x. Quando a gente fala de função, é um conjunto de pontos, ou seja, isso vai formar um desenho no plano cartesiano. E é justamente disso que a gente quer falar, do gráfico que essa função vai formar. E no caso da função de segundo grau, são 6 gráficos distintos. Sim, a gente tem gráficos diferentes para quando o nosso a, quem está com o x² é um número positivo, e quando o nosso a é um número negativo. E só esses dois casos, ou positivo ou negativo, já que zero não pode ser. Então, ou maior que zero, ou menor que zero. Quando o nosso a é um número positivo, maior que zero, o desenho do meu gráfico da função de segundo grau é essa parábola, com o vão dela, o que a gente chama de concavidade, voltado para cima. Então, ó, quando a positivo, são 3 possíveis gráficos com concavidade para cima. Sim, 3 possíveis gráficos, porque a gente vai associar isso com os valores de x que a gente encontra. Se o nosso delta positivo, a nossa parábola corta o eixo x em 2 valores. Existem 2 pontos de valor diferente. Se o nosso delta é igual a zero, os valores são iguais, ou seja, minha parábola só encosta em um ponto do eixo x. Se o nosso delta é negativo, lá não existia solução real, tudo bem, mas existe o gráfico dessa função e a gente adora trabalhar com esse gráfico em matemática. Então, a gente está falando que existe o gráfico, só que não existe corte no eixo x. Então, quando o nosso delta é negativo, ela não corta o eixo x, tá bom? A mesma coisa a gente tem para a nossa parábola com concavidade voltada para baixo, quando o nosso a é negativo. Corta o eixo x em 2 pontos, em um ponto só, quando o delta é igual a zero, ou não corta o nosso eixo x, se o delta é negativo. Importante, para desenhar bem uma parábola, destacar também aonde ela corta o eixo y. E ela corta o eixo y quando o nosso x deixa de ser zero. Então ela corta o eixo y nesse C. Anotamos tudo isso, precisa lembrar disso, né? Se A é positivo, concavidade para cima. Se o nosso A é um número negativo, concavidade para baixo. Maior que zero, menor que zero, positivo, negativo. Se o nosso delta for um número positivo, existem 2 raízes reais, ou seja, corta o eixo x em 2 valores. Se o nosso delta for igual a zero, existe uma única raiz, ou seja, só corta o eixo x em um ponto, então só encosta em um ponto do eixo x. Se o nosso delta é negativo, não tem raiz real, ou seja, não corta o eixo x. E importante para desenhar esse gráfico, lembrar lá do tal do termo independente, que é o nosso C. Independente, porque independe de x. Então não tem x associado aqui com ele. O nosso C é sempre o termo independente. Gente, cuidado. Às vezes, para sacanear, ele inverte a ordem de escrever isso aqui. Então você não pode muito decorar que o A, B e C vão estar nessa ordem. Você precisa guardar que o A é quem está com o x², B é quem está com o x do primeiro grau e C quem não tem x, o termo independente. Porque às vezes só para sacanear ele inverte a ordem de escrever isso aqui, tá bom? E é frequente fazer isso. Cuidado, muito bem. Falado de função de segundo grau, a gente já mostrou esses 6 gráficos possíveis, a gente quer olhar um pouquinho mais para esse gráfico, porque falta falar de uma coisa muito importante desse gráfico, que é o bico, a ponta desse gráfico. Na verdade, o vértice dessa parábola. Então a gente quer olhar para isso, para o bico desse gráfico.
Por que esse bico é importante? E por que tudo cai numa função de segundo grau, Chico? Você falou que uma menina vai fazer uma receita de brigadeiro no Enem e cai numa função de segundo grau. Por isso, porque é uma das poucas funções que tem um fim, vamos falar assim. Ela acaba num ponto embaixo ou acaba num ponto em cima. E é isso que a gente quer falar. Quando a nossa concavidade tem lá a entrança para cima, ou seja, quando o nosso A é positivo, a gente vai falar que o gráfico dessa função tem um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo é o que a gente chama de vértice da parábola. Então, uma boa parábola para ser desenhada, ela precisa denotar esses pontos. Pelo menos esses 4 pontos. São as nossas raízes, x1 e x2. O C, que é o termo independente, e esse ponto V. Esse ponto V tem um valor no eixo x, um valor no eixo y, já que ele é um ponto, tem x e tem y. No eixo x, o valor desse x é menos b sobre 2a. No eixo y, menos delta por 4a. Chico, por que esses dois valores? Eu vou mostrar já por que esses dois valores. Antes disso, vamos pensar no seguinte, ó. Sabendo que o vértice tem um x do vértice e um y do vértice, o que a gente quer falar e lembrar vocês é desse ponto de mínimo e desse ponto de máximo. Se concavidade para cima, tem um ponto de mínimo. Se concavidade para baixo, tem um ponto de máximo. E às vezes essa é a informação que ele te dá. Ele não te dá todos os valores de ABC para você desenhar uma parábola, mas ele te afirma que existe um ponto de mínimo ou um ponto de máximo para você determinar o seu A partir daí. Importante que a nossa parábola apresenta um eixo de simetria. Esse vértice divide a nossa parábola em duas regiões simétricas, tá bom? Então a nossa parábola é simétrica em relação ao vértice dessa parábola. Muito bem. O que a gente estava estudando antes de função, que se você precisar, recorra aí ao vídeo de funções, é falar desses pontos de máximo e de mínimo que eles vão limitar as respostas que a gente tem. Todas as respostas nesse caso, primeiro, estão para cima desse vértice. Nesse segundo caso, as respostas estão para baixo. Que resposta, Chico? Os resultados que a gente vai encontrando, os nossos valores de y, ou seja, a nossa imagem. Isso. Quando a gente fala de imagem de uma função, a gente está falando de y. A sombra que esse gráfico faz no eixo y. O menor valor de y que eu preciso para desenhar o gráfico dessa função, o menor valor, o mínimo, é esse carinha aqui embaixo. E eu preciso de y para cima disso. E os valores de y que a gente precisa para desenhar o gráfico da nossa função é o que a gente chama de imagem da nossa função. Então é assim que a gente vai escrever o nosso conjunto imagem. São todos os valores de y com a condição que o nosso y é um número maior que o y do vértice. Por isso que é importante saber encontrar esse y do vértice. Análogo a isso, na nossa função de segundo grau com ponto de máximo, ou seja, onde a concavidade está voltada para baixo, esse é o maior valor que eu uso, está aqui em cima, e para desenhar o gráfico eu uso os valores para baixo desse ponto, desse y. Então, a gente vai escrever que a nossa imagem são os valores de y menores do que o y do vértice. E isso é muito, muito importante para a gente, para saber identificar justamente a imagem da função, tá bom? Muito bem, vou mostrar da onde vem aquele tal daquele menos b sobre 2a, pelo menos, o delta sobre 4a. Bom, se eu falei que isso é eixo de simetria, ele está no meio, tá bom? Justamente o que eu tinha começado falando. Desse valor, menos b sobre 2a, você soma a raiz de delta e chega no x2. Subtrai raiz de delta e chega no x1. Então, o nosso delta, a variação, é quanto eu ando do meio da minha parábola para chegar nesses valores de x. É a nossa variação, o nosso discriminante. Então, na verdade, se a gente pegar as duas raízes e se a gente olhar para o meio disso, ou seja, se eu fizer a média dessas raízes, que é somar as duas raízes e dividir por 2, como aqui em cima tem mesmo denominador, mais raiz de delta com menos raiz de delta vai embora. Vai sobrar quem? Menos 2b por 2a, faz meios extremos. Conserva a primeira e inverte a segunda, né? A gente vai chegar nesse resultado, que nada mais é
do que menos b sobre 2a. Então assim, até mostrei para você de onde vem, mas na verdade não te importa muito. Mas é legal de ver isso porque se você não quiser ficar decorando o menos b sobre 2a, você tem a opção de lembrar disso. O x1 e o x2, que é usar o Bhaskara, a gente guarda isso há muito tempo, desde o fundamental, né? Então se você já encontrou o x1 e o x2, soma os dois e divide por 2 e acabou, achou o x do vértice. Chico, eu preciso saber se precisa, sabe por quê? Porque e se eu não tenho essas raízes, como no caso do delta negativo? Entendeu? Muito bem. O y do vértice vem de fazer a mesma coisa, de pegar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e trocar na nossa função de segundo grau. Se eu trocar o x por x do vértice, eu encontro o y do vértice. Se eu pegar esse valor, menos b sobre 2a, trocar na função, vem aqui embaixo, eu encontro o vértice dessa função no eixo y. Então, quando a gente faz essa troca, desenvolve esses quadrados, a gente chega no menos delta por 4a, tá bom? Realmente não interessa para a gente o desenvolvimento disso. O que eu quero falar para você? Tanto faz você guardar isso, que y do vértice é menos delta por 4a, como trocar o seu x na sua função. Gosto do cliente. Chico, sempre eu vou conseguir trocar o x na função? Não. No caso do delta menor que zero, não tem raiz real, não tem como você trocar. Então, por isso que é importante lembrar do x do vértice e do y do vértice, em especial nas questões onde o delta é um número negativo. E eu falei para vocês que o vestibular tem verdadeira fixação por isso. Muito bem. Agora que a gente sabe desenhar bem uma parábola, a gente quer olhar para outra coisa da nossa parábola, tá bom? Não esquece que o vértice é um ponto. Tem coordenada x, tem coordenada y. Muito bem. As nossas inequações de segundo grau. Sim, porque todas as funções a gente acaba fazendo isso. Equação de segundo grau, função de segundo grau e inequação. E as mesmas coisas vão acontecer para de primeiro grau, exponencial, logarítmico e modular. A seguir a gente vai ver função exponencial, tá bom? Muito bem. Aqui comigo. Fazer o estudo do sinal dessa função. Resolver uma inequação é isso. É saber quando é que uma função não é igual, ou seja, é maior ou menor que alguém. Em especial o nosso zero. Chico, por que zero? Porque eu tenho certeza onde ela é positiva ou aonde ela é negativa. Então a gente quer avaliar isso. Quando é que o resultado da função, o nosso f de x, o nosso y, é um número positivo ou é um número negativo. Vamos olhar para o gráfico dessa função aqui. Tá aqui uma parábola com 2 raízes reais. O que a gente quer que você olhe? Para isso, aonde é que o y, presta atenção, y, não x, aonde y é um número positivo, quando está para cima aqui, né? Todos os y desses pontos que eu estou mostrando da minha parábola são valores positivos, e aqui embaixo, os valores de y, presta atenção de novo, y são valores negativos. A gente costuma fazer confusão com o x e o y. Quando a gente pede para avaliar o sinal da função, são os sinais, os valores de y. E a resposta é x. Eu te mostro quem é o y que eu quero, se positivo ou negativo, e você me responde quais são os valores de x que vão tornar esse resultado positivo ou negativo. Vamos mostrar no desenho, mais fácil. Olha aqui comigo. A gente tem esses desenhos possíveis. Vamos olhar para cada um em separado. Esse aqui primeiro. Ó, tá aqui, minha parábola. Vou escrever, eu preciso te dar essa informação antes. Minha pergunta é, que valor de x, eu não tenho nenhum número aqui, que vai ser quando eu olhar para o meu y maior que zero. Meu y positivo. Só que em vez de y, o que a gente escreve para sacanear? F de x. Ou a própria função aqui. Escrever que o nosso ax² mais bx mais 6 é maior que zero. São 3 maneiras diferentes de escrever isso. Ou a função, ou f de x, ou y. Você tem que identificar que estou falando de alguém positivo, maior que zero. No nosso gráfico, esses valores positivos estão aqui, ó. Aqui e aqui nesse outro pedaço da nossa parábola. Você vai responder para mim que o seu y é positivo quando você escolhe um valor de x que está antes da raiz, porque qualquer valor que você escolher aqui, Chico, mas aqui tem um valor negativo de x, sim, mas eu estou perguntando y. Mesmo quando eu escolho um valor de x aqui atrás, eu olho para o gráfico da função, o resultado é um número positivo, e é isso que a gente quer.
Quando o resultado for positivo, quem são os meus x? Então, o meu x é um número que está antes da raiz, ou o meu x está depois da raiz. É fazer a sombra da parte positiva no eixo x. É isso que a gente quer. Quando eu olho para a sombra que o lado positivo da parábola faz no eixo x, isso é a resposta que eu quero. Então eu escrevi que o x que eu quero é um número antes da raiz, ou que o x que eu quero é um número depois da raiz. A mesma coisa se eu pedisse para a minha função ser maior ou igual a zero. Só que se fosse igual a zero, a gente teria a inclusão das nossas raízes, que são aonde a nossa função dá zero. Então aí, se eu falo que eu quero que seja maior ou igual, o x é menor ou igual à raiz, maior ou igual à raiz, a gente só fechou a bolinha em relação à anterior. Caso eu pedisse que a função fosse menor do que zero, você ia falar para mim que os resultados de x que estão dando a parábola aqui embaixo, ó, tá aqui, tá até destacadinho. Quando eu olho para esse x, o resultado está aqui embaixo. E esse aqui embaixo é um número negativo. Quando é que y vai ser negativo? Quando eu escolher um valor de x entre as minhas raízes. Quando eu olhar entre as minhas raízes e escolher qualquer valor de x aqui, o resultado é um número negativo. Mesma coisa se eu pedisse para menor ou igual. Só que se menor ou igual, você tem que incluir as próprias raízes. Tá bom? Não esquece disso. Vamos olhar para aquele caso especial do delta negativo? Por quê? O delta negativo, presta atenção, olha a sacanagem que ele vai fazer com a gente. Quando eu olho para uma parábola desse tipo, o delta é um número negativo. Muito bem. Quando o delta é negativo, não existe número real. E essa é a solução da equação do segundo grau. Quando eu olho para a função, existe o gráfico. Como eu vou conseguir desenhar esse gráfico, Chico? Olhando para o C, para saber onde corta o eixo Y, e olhando o vértice da parábola para saber onde que ela termina. Por isso que o vértice é importante aqui. Muito bem, você já sabe isso. Que valores de x que eu escolho e que o meu y dá um resultado negativo. Qualquer valor de x que você escolher, o resultado final vai ser lá embaixo, vai ser um número negativo. Então, se eu pedir para você quando é que o y vai ser um número negativo, o que você vai me responder? Que qualquer valor de x vai dar um número negativo. Então, o nosso x é um número real. Chico deu pane. Sim, é para dar. O delta negativo quer dizer que não corta o eixo x, ou seja, não tem número real. Porém, o gráfico existe e o resultado da parábola vai ser sempre negativo, se a minha concavidade está para baixo. E aí você pode falar que qualquer número real vai dar um resultado negativo. E que bom, nunca vai dar zero, porque já tinha começado falando isso. Ao contrário também é válido. Para esse exemplo que a gente está olhando, quando é que essa função vai dar um número maior que zero positivo? Nunca, porque ela está toda ela embaixo. Então aí não existe número real. Então aquilo que a gente fazia para o delta, agora muda quando a gente olha para os casos de função de segundo grau. Tá bom? E nisso a gente cobriu tudo que a gente tinha para falar de função de segundo grau. Na próxima aula a gente vai falar de funções exponenciais. Sim, tem muita coisa para falar de função exponencial. Você está vendo função exponencial todo dia na TV, né? Os gráficos que estão acontecendo aí, infelizmente. Então a gente precisa falar disso, da importância que tem isso e de que isso é muito, muito importante para as outras áreas do conhecimento, como química, biologia, economia ou a própria saúde, como você está vendo agora. Tá bom? Então nos vemos na próxima aula de função exponencial. Beijão para todos.